Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como curar o corpo emocional, né? E emoções são parte de você, quer você goste delas ou não, quer você seja uma pessoa teimosa ou não, quer você seja uma pessoa apaixonada pela vida ou não, quer que nesse instante de tempo e espaço alguma coisa positiva ou negativa esteja acontecendo ou não, tá? Então, assim, ou você aprende a lidar com as emoções, ou você aprende a lidar com as emoções. Não existe uma outra resposta. Por que eu quero dizer com isso? Porque no nosso corpo físico, por exemplo, nós lidamos com diversos sistemas. E esses sistemas, eles atuam de forma harmônica, né? Não existe, por exemplo, dentro do nosso organismo dizendo o cérebro é mais importante que o coração, né? O mindinho é menos importante que o pâncreas. Não, não é assim que funciona. Tudo funciona na base da sinergia, né? Tanto que o seu corpo é assim, o mundo humano, terráqueo, também deveria ser assim, uma réplica matemática. Se a gente até pega a filosofia, né? O nosso corpo, a nossa arte, a beleza, a estética, a gente fala até do sagrado feminino, né? Que ressalta isso. É no sentido do quê? De levar essa mesma estética a todos os sistemas. Mas o que a gente vê hoje, né? É basicamente um conhecimento arcaico, primeiro que ninguém estuda sobre isso, né? Também há uma má interpretação que isso é só o masculino, né? Não necessariamente é, né? Porque a gente sabe que tudo é uma harmonia. Então, o que acontece? Não existe uma equilíbrio em relação a isso, né? Então, um é sempre colocando a culpa no outro, existe a polaridade em tudo, e aí, no caso, logicamente que isso não vai dar em nada a mesma coisa boa, positiva. Se a gente pensar em conceituações, né? Então, explicar um pouquinho sobre emoções. Se a gente pega só o nosso córtex cerebral, né? As emoções, o quê? São fabricadas ali, né? Assim, alguns hormônios e neurotransmissores. Se a gente pensar na hipófise, né? Pituitária, fica aqui em cima. Se a gente pensar, por exemplo, em relação ao sistema límbico, as emoções, tá aqui também. Se a gente pensa em relação à nossa mente subconsciente, cerebelo, né? Medula espinhal. Se a gente pensa em relação à cognição, pensar sobre as emoções, a gente vai falar sobre o neocórtex. Se a gente fala, por exemplo, sobre o nosso segundo cérebro, né, o coração, intuição, né, você aqui no coração você não questiona, se você não tem sempre certeza, não tem dúvida, vamos dizer assim, né? Mas no cérebro não, a dúvida vai vir daqui, não vai vir daqui. Tanto que é interessante como as antigas civilizações sempre narraram o coração como a fonte da energia e fonte intelectual do ser humano, né? Se a gente pensa em intuição. Mas fora isso, o coração é o primeiro órgão a se desenvolver em qualquer organismo. Então, por exemplo, eu, agora nessa existência como Diego, né? O meu coração foi o primeiro órgão a ser formado, como o seu também, entendeu? Então, o coração é como se fosse a fonte, né? Eles já sabiam disso, mesmo sem ter a tecnologia. Lógico que eles tinham tecnologia muito mais avançada que nós temos hoje, né, meu amigo, minha amiga? Mas, enfim. O terceiro cérebro, que é, né, o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, ele pensa, nós temos 1 milhão de neurônios. Então, assim, nós também temos uma inter-relação em relação ao nosso intestino, estômago, né? De uma maneira geral, por exemplo, o fígado, né? Você tem que estar com raiva de alguém. Então, as emoções também são reverberadas nos nossos órgãos. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a estudar essa inter-relação que você tem em relação aos seus órgãos, seu corpo físico, em relação a o que isso afeta você de uma maneira geral, você vai começar a compreender que as emoções não são apenas raiva, ódio, tristeza, alegria, felicidade, às vezes, por exemplo, apatia. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma escala de frequências, né, de Hawkins. É muito mais do que, por exemplo, você chorar ou mesmo rir. Emoções fazem parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos, entendeu? Então, por isso que lidar com o corpo emocional é muito importante. É como se fosse uma tarefa mandatória, né, obrigatória para que você consiga chegar nos resultados. O que acontece com a maior parte das pessoas é, primeiro, que tudo que eu tô falando aqui não serve para nada. Segundo, que na verdade elas não dedicam nenhum momento do dia para fazer isso, porque é diário. Né? A gente sempre ensina para você consistência é o grande segredo do universo.
né? Não existe outro segredo a não ser consistência. Se você faz um pouco por dia, é muito mais do que você ser uma pessoa motivada num dia, né? Vai lá, eu quero fazer tudo nesse dia, e depois nos outros você não faz nada, entendeu? O grande lance é você fazer um pouco por dia, você entender, peraí, eu tô sentindo uma emoção em relação a isso, né? Não é que você vai sentir, você vai parar, né? Você vai ver, peraí, isso aqui me travou, eu não quero fazer isso. Por que eu não quero fazer isso? Basicamente vai acontecer assim. Vai ser na grande maioria das vezes vai ser na base da porrada, vai ser na base da dor, vamos dizer assim. A dor ensina muito, só que você continuar na dor, aí já é burrice, né? Guarda o que eu falei, então. A dor te ensina muito, mas se você só quer sua dor, aí é burrice, né? E o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas elas escolhem apenas a dor, não escolhem o segundo caminho, que pode ser prazer, o amor, né? A gente não gosta de usar muito a palavra amor pelo causa da má interpretação em relação aos milênios, mas a gente gosta de colocar a palavra carinho, né? Carinho é no sentido de você cuidar, né? Se você tem um vaso com uma planta, você não quer que a planta morra, né? Se você tem um bichinho aí em casa, você não quer que ele sofra, né? Se você tem um computador, uma casa, um carro, um celular, sei lá, eu tô vendo tudo que tá ao meu redor aqui, uma estátua, um copinho plástico, você não quer que ele vaze, caia no chão, você quer cuidar de tudo. Então, cuidar tem muito mais a ver do que só o amor, porque o amor às vezes é meio fictício, sabe? Até a gente falou já isso nos podcasts, nos vídeos, sobre romantizado. Romântico vem de Roma. Não tem nada a ver com o que as pessoas compreendem. Então, assim, curar o corpo emocional tem tudo a ver com isso. De você, além de compreender as diferenças que habitam nesse mesmo corpo que você habita nesse exato instante de tempo e espaço, é você compreender que, curando, você não apenas deixa o que o passado já foi, mas você se dá a oportunidade de conquistar algo diferente nesse presente instante de presente, né? Então, no caso, o momento agora, vamos dizer, né? É como se você se desse uma chance de ser feliz de novo, uma chance de você ser próspera, de você conquistar aquilo que você não conquistou. E ao invés de você se condenar por, não deu certo, não é assim, minha vida nunca vai ser diferente, você começa a pensar de uma outra perspectiva, né? Aí você começa a fazer a pergunta, por que não? Né? Por que não? Você começa a pensar, por que não eu? Né? Por que não eu? Por que não eu agora? Por que não eu agora? Né? Você começa a pensar dessa perspectiva. E quando você vai curando, por exemplo, no sentido de ter outras atitudes, né? Você vai ter pensamentos mais fortalecedores e pensando mesmo, né? Peraí, isso aqui pode ser diferente, né? Seu corpo vai mudando. Então, seu sorriso, a sua face, você se olhando no espelho, você comendo um alimento, você saboreando uma fruta, você, na verdade, contemplando o horizonte, contemplando o que está acontecendo agora na sua vida. Talvez você viva numa cidade, uma selva de pedra, mas você contemplar, por exemplo, que você está vivendo nessa cidade, nesse instante. Mas você tem uma casa, né? Você tem um apartamento, ou mesmo você está de aluguel, casa de parente, né? Talvez você está morando na rua e está chegando nesse podcast, por que não? Né? Por diversos motivos. Mas a capacidade de reerguer-se, né, que é uma capacidade humana, né? Se a gente pensar, por exemplo, o mito da Fênix, que é um mito grego, ele sempre vai ressaltar porque ele não vai ser, ele nem foi, ele é. Essa capacidade de você, né, entre aspas, morrer e renascer das cinzas, ela é intrínseca a você. Então, curar o corpo emocional é sua obrigação. Você entender como esses hormônios, neurotransmissores agem dentro de você, você vai entender que tudo é químico, né? Então, assim, o que você consome, o seu alimento é químico. Então, para de comer sal em excesso, açúcar em excesso, vai te fazer mal. Porque tristeza demais não é bom. Tristeza pouca também não é bom também. Às vezes você precisa de uma tristeza para lembrar, nossa, olha, eu passei por esses momentos de tristeza, preciso focar em ser feliz, né? Tudo tem um motivo para acontecer. Eu não sei agora o que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza, você vai superar isso. Se assim você o quiser. Mas aí que tá. A grande diferença entre pessoas que fazem, que curam o corpo emocional, mesmo que falam que querem curar, é a atitude.
E não atitude só hoje, não é atitude só amanhã. É atitude só consistente. E a consistência vai te fazer muito mais diferença no longo prazo, no grande jogo da vida, que é longo prazo, do que apenas em querer mostrar para os outros e tirar um selfie para mostrar que é feliz, tá bom? Então, se você quer dar o próximo passo, porque talvez você quer curar de verdade seu corpo emocional, mas você gostaria da nossa ajuda, né, um treinamento nosso, um curso, clica no link da descrição, né, tem um curso especial aí que pode te ajudar e com certeza vai fazer diferença em relação ao seu progresso, em relação ao seu próprio caminho que você está traçando agora na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.